Carlito, primeiro que não quer aquele Carlito que venga na forma ou tomar cadeia, Havia tripé. Ah, porque tem tripé. Só para comprar tripé. Fica ganhando tripé. Bom, me Como não é frontal? saúde a tudo presente. Agradeci esse momento que está a acontecer. No irmã, no camarada, doutora Né, falar grande momento. A minha acha que grandes momentos aconteciam. A minha acha que essa manifestação cedo é um sucesso. Para a presença, para a relevância de Guintes que papia, para símbolo do momento que nós estamos a celebrar. Então, me aproveita dessa oportunidade para cumprimentar nosso secretário, camarada Mariano Wade. Através dele, cumprimenta todas as estruturas de base. Falei-lhes obrigado por essa manifestação. Parabéns pela qualidade desse evento. E falar nessa apresentação, e falar de forma muito justa, diz que a 3 de agosto passa sim celebrar e sim manifestar que esse momento está representando a nova vida e está sendo uma falha grande. Então, para ver aquilo, através de boa estrutura, tem que agradecer. Facto de não só sobreviventes de Pinjiquiti, mas todos os familiares, a nós não percebi como guineenses continuam a render homenagem a ser determinação, a ser empenho e a ser sacrifício. Obrigado, Maria. Obrigado. Mas, segundo nota, tem que falar, a partir do momento que não prova como não pode fazer, não tem que estar sempre melhor. Então, próximo viagem, nós esperamos como e que não seja só base onde que nós estamos nele, ainda dado, de facto, um caráter bastante mais global, para nós tudo não pode estar, porque tem que lamentar o facto de nós, presidente da Comissão Política do setor Portugal, que está ali presente, que não camarada Mariama Seidi Dias. Me se cumprimentá-lo e me se desejar para... Assim, como você chega na Guiné, não contra o aeroporto aonde? Não contra o aeroporto aonde e vai cumprir mais uma missão enquanto profissional. Então, não cumprimentá-lo e não agradecer todo o empenho que tem feito para as causas. Muito obrigado. Eu queria falar como grandes momentos aconteciam. A minha esposa perguntando a falar, não pode ficar só com intervenção, nem que só de Youssef, de nosso irmão Manuel, mas sobretudo de minha mana, Luzia. E a nós tudo não estava satisfeito com os elementos que ensino, com a relevância de sua intervenção, com a própria contextualização de cada um dos momentos que nós estamos a viver. Bom, mas no caso de minha mana Luzia, ela, a mim suspeito, mas ela é um habitué. Então, eu estou surpreendido. Nada, vou só duas notas. Eu vou ter a ideia de quem não no papel. E óbvio como é válido para outros camaradas que estão ali. Mas no caso de minha mana Luzia, se você não lembrar direito, e vai na teoria de lembrar, PAIGC, sede de PAIGC, foi sede de relance daquele partido africanista que Nkrumah, que Cabral, acordava a criar. Nesse princípio de falar com a Itugas que vinham dividir fronteiras, de maneira como ele lembra Daniel, Cabral com Nkrumah é que fica só na lamenta como houve conferência de Berlim que dividia a África. É falar assim, aquilo lá, então para que não continuam a seguir eles, não há criar partidos que estão a tomar em conta divisões de fronteira. Para ver que não quer criar um partido que não congrega tudo africanos, mas que é só africanos, tudo africanistas. Porque o porquê partido na África? O porquê tem nenhuma nacionalidade que liga à África, mas o pensamento político por estar alinhado com aqueles que estão a defender causas africanas. Então, é criar um partido político que, curiosamente, Mangarel de nós, ignora sua existência. Então, e foi em 2023, sede de PAIGC, não ofereci sede de PAIGC,
para relançar aqui partido na Guiné-Bissau. De todos os africanos. De todos os africanos. E vim 20 e tal delegados dos Estados Unidos e vim cerca de 20 delegados de vários países da África. A outra também era delegado, ainda bem. E aquele acontecimento teve lugar na sede do PAIGC. Para manga seguinte passa despercebido. Mas não camarada nos dia que passa despercebido. E contactar. E falando, como é que uma coisa dessa não acontece? Por isso que seria nome. Mas não só. E fazer questão de recuperar resoluções que saíram de que tal Congresso para e dado outra visibilidade e outro impacto a nível mundial. Bom, o que ela fazia lembra aqui que Luzia, vou falar a partir de lá que de que se vai. Depois de não ganhar a eleição, eu também a presidir a Assembleia Nacional Popular, nós decidimos como não vai comemorar Dia do Constituinte. Agora que nós falamos com ele proclamado a independência de Guiné-Bissau, dia 24 de setembro, um dia antes de constituído a Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, na Matas de Boi. E a mana contactamos para falar, na espera de convite. Eu falei, não, mana que se vira, não é que não é papel. Não é papel Boi. Quando chega Boi, infelizmente, primeiro tem que chegar a Guiné-Bissau, depois tem que chegar a Gabo, depois tem que chegar a Tcheche, ou não sabe se agora, Lugajol para chegar a Boi. Eu falei, acha como não fica só aqui praxe de falar com não convidado, mas não quer dividir, espera grande coisa. Só, se foi minha surpresa, vai ser de vós também. Onde não sinta, na Lugajol, chuva cada ano tem, e na chuva, torrencialmente, onde um carro para, onde a senhora, Rihanna Caro, e na Bíblia. Fala, quer dizer, de facto, e tem aqueles que estão para perder caminho. E tem aqueles que estão combinando para não andar. E tem aqueles que estão lá, é como se anda. Um deles, e não camarada, e não irmã, Luzia. E assim válido para tudo, irmãos com papel. Para tudo os testemunhos que é deixado. Engano fazer mesmo uma analogia em relação ao meu irmão Manuel. Mas me convida meu irmão Youssef. Eu falava como um hobby na manga da ocasião. Sou uma maneira que um hobby outros, jovens guineenses. Sou uma própria arquiteto que se está ao lado dele. Tem. Um hobby a manga de guineenses. Que clareza de seu pensamento. De ser determinação. De ser empenho. E está levando a pensar como essa não faz falta. Em outros domínios, em outros níveis. Bom diálogo, boa intervenção, bom chamar bom nome, que chama o nome do doutor que está lá atrás. Sabia, e preciso para lhe voz um testemunho. A mim está considera como a mim de PAIGC como militante desde 79. Não fala como está considera. Também entra nas estruturas de JAC sem nenhum vínculo formal. Não assumi vínculo formal no 88. No 88 que assumi vínculo formal. Mas, a partir de 2012, ali na Lisboa, ali camaradas que vão desafiando, apresenta uma moção estratégica para liderar a partido. Saos, não assumi como está no fim de um percurso dentro do partido. Se alguém perguntando o que é que me pensa como ilegado que a ministra disse a partido, a mim não cuide só 3. Talvez e por ter muitos. Mas a mim não cuide 3. Primeiro, e de assumir como pensamento político da Amílcar Cabral volta a ser linha ideológica de PAIGC. Uau! E houve alturas que dentro do próprio PAIGC, papel de pensamento político da Amílcar Cabral era um tabu. Pensa como aquilo é importante. Segundo elemento. A não está falando como
para a própria história da PAIGC, para o próprio percurso da PAIGC, PAIGC e um partido de combatentes de liberdade da pátria. E barrar. Mas agora por dizer como aqueles que não chamam a OS, combatentes de liberdade da pátria, no momento que entram no partido, ele era jovem. Então o objetivo que pode ser só de continuar a falar e partido de combatentes de liberdade da pátria. E tem que ser do partido de jovens. E a OS, com o aval de combatentes de liberdade da pátria, com a abertura de combatentes de liberdade da pátria, que se é própria disponibilidade, a OS que tem dúvida, e com a PAIGC e partido de jovens guineenses. Fica certificado para ninguém. E agora vamos papel de jovens. Não ganha papel em termos de região, não ganha papel em termos de religião, não ganha papel em termos de cor, não ganha papel em termos de raça, não só no papel de Guiné-Bissau. E então tudo jovem, com capacidade, com competência, com algum curso para contribuir com ele, e tem que se sentir desafiado a continuar aqui percurso, como que Cabral de Chá. Sabia, a hora que o país está direito, cada um som de nós pode conhecer do simplesmente bom profissional. A hora que o país está direito, ninguém que tem o direito de privar o país de competências que ele pode pôr ao dispor do país. Nível que você tem, formação que você tem, capacidade que você tem, própria estrutura de bom pensamento que devia permitir você falar. A mim pode dizer a vossa ideia, mas a mim prefiro ficar atrás. Não. Você está intimado, ou não falar, você está instado a realmente colocar a boa cabeça à disposição desse partido. Na condição normal, o indivíduo falava como não importa qual partido. Porque ele está mostrando como no próprio percurso de afirmação democrática, está a permitir que tem diferentes correntes de pensamento e todos eles válidos para Guiné-Bissau. Infelizmente, não tem ainda manga de guintes que pensa como se participação no jogo político deveria ter como o primeiro pressuposto atende ser próprio expectativa, atende ser próprio de necessidades. E suma partido onde caminho não tem reconhecido como aquilo existe. E PAIGC não tem que comer a osso. Para o fato, vou assumir. Sabia, não está falando com muito orgulho. A osso, nomes garantem que está contando na PAIGC. Vou acreditar naquilo. Nomes garantem, não está celebrando. Sabia, e não orgulho. Agora que nós estamos juntos do camarada Teodoro Inácio Gomes. Agora que nós estamos juntos do camarada Carlos Correia. Agora que nós estamos juntos do camarada Manuel dos Santos Banecas. Agora que nós estamos juntos deles tudo. Mas tudo hora que nós não começamos, tudo manifestação de PAIGC, pelo menos aqueles que me matei. Então, primeiro, não tem que rendir homenagem a combatentes de liberdade da pátria. Não tem que mostrar eles como não respeiteiros. Não tem que mostrar eles como ninguém nunca pode compensar sacrifício que é para nós, pelo menos não respeiteiros e não tem que falar eles obrigado. Mas logo a seguir, não está falando, mas se não a agenda, que é cedo que a agenda que não preocupa jovens guineenses, que está constituindo mais de 60% da nossa população, não ser o partido beijo, não ser o partido ultrapassado, não ser o partido que o povo guineense camistou para papel. Então é muito importante. Ele comanda mérito de não falar com a OS, partido e um partido de jovens, e que é mérito de Domingos, e mérito da direção superior do partido. E sobretudo mérito de combatentes de liberdade da pátria que têm abertura de espírito para permitir que aquilo poder acontecer. Terceiro legado. Também pensa como não podia abrir debate sobre ele. E para poder explicar isso melhor, vou prometer dar um exemplo. Na trabalhando em tese, um de quem que entrevista foi o comandante Pedro Pires. Eu fazer uma entrevista com um guarda-teus. Cada vez que eu olhava para apontar, comandante, não podia publicar a entrevista. Ele fala, não, o que é que é? Bom,
enquanto que autoriza, não podia fazer. Mas, me fala, mas tem coisas que estão lá. Que não entra pouco. Se você lembra direito, enquanto presidente do PAICV, ele que anuncia a abertura democrática. Ele que anuncia a fixação de eleição na Cabo Verde, primeira eleição multipartidária. No momento que a maioria de si camaradas do próprio PAICV estavam a falar comigo muito cedo. O país que está preparado, o partido que está preparado, então não vai para a eleição. Vou falar, mas vou insistir. Vou para a eleição. E PAICV perde a eleição. A favor do MPD. Vou falar naquele momento, como é possível. E gosto como na Jubi, de forma retroativa, calculo a avaliação, calculo o sentimento. Se o Rio coisa se traz, talvez uma fazia a mesma coisa ou uma alterava. Talvez você disse mais uns anos antes de Buna proclamar essa abertura democrática. A resposta do comandante Pedro Pires é alguma coisa que deve levar a tudo a refletir. E fala, bom, ele tem diferença entre libertar um país ou conquistar um país. E fala, nós não assumimos desafio de conquistar país. Nós não assumimos desafio de libertar país. Ora, com libertar país, você dá cidadãos de que país direito, inclusive, de discordar de bom. E a nós, Cabo Verde está a colher frutos daquilo. É para falar como é normal para quem que está totalmente de acordo que linha que eventualmente não assim. Em alguns pormenores, em alguns detalhes, e tem gente que está falando como não tem que ser um bocadinho mais pragmático. Às vezes não tem que fazer também julgo susto. Para não política. A nossa que não está falando aqui dizer como não obrigação e que é só luta. Não obrigação e vence. Mas não vence utilizando regras de jogo que está instituído. E a nós não completar como não fazia assim. Para não objetivo e que conquista país. Não objetivo e liberta país. Consolida que libertação, que combatentes de liberdade da pátria como se veia. E que ela está fazendo só com verdade. Que ela está fazendo só com justiça. Que ela está fazendo de outra maneira. Da nós tudo, nós está convocado para aquilo. Misti fez um pequeno reticência ali, porque a nós, motivo de encontro, e que a sua maneira que foi um lapso, nesse anúncio com o encontro de domingos com a comunidade, me pedi para alterar, mas estava já um bocadinho tarde para alterar, a nós e celebração de 3 de agosto. Hora que não pedi convocação de comunidade para um encontro e na hora que nós está pronto para contar de qual caminho que não anda. Para repor normalidade constitucional na República de Guiné-Bissau. E não é fácil. Então, me pedi para a nós tudo que está ali. Está ali membros do Biro Político, membros do Comitê Central, nós ali no fundo, membros do Secretariado. E bom para eu ler livro de aquele senhor que esteve na Guiné há poucos dias, há poucos meses. Se você lembra, de celebração de setembro vitorioso que teve lugar lá na Sacavém, um papel desse senhor, Mustafa Dada. Escreveu um livro que põe o título de Warriors at Work. Ou seja, militantes, bota a mão, a trabalho. A mim pensava como aqui, homem, podemos dar vida longa. De repente, homem surpreendi, alguém telefona aí falando como aqui, alguém botou para dele, está na Guiné. E há poucos dias, amigo Gabriel, não vai encontrar aqui ali no hotel. Na conversa que eu teve com o homem, e para ver uma coisa extraordinária. E falei, ele sai de Guiné muito triste. Ele sai muito triste porque está com medo, como tudo aqueles valores que eles admiravam.
durante o tempo que seguia Amílcar Cabral, e por acabar ali nada. E para realmente com muito sentimento. Mas no fim, falar não. Não falar por não. Estava aqui, professor. Não no papel de alguém que foi reitor da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Alguém que defende tese com base naquilo que fala como eu aprendi com Amílcar Cabral. E tem uma tese daquele que está falando como processo de libertação. Está depende fundamentalmente da preparação de estruturas de base. Como a líder, está tendo um papel, sobretudo, catalisador. De pega tudo que esforço, pega tudo que energia e por aí canalizá-lo num determinado sentido. Como é que pensa aquilo lá? Até o que descobrir Amílcar Cabral. E mudar substancialmente essa forma de pensar. Sim, eu não sabia que ele é um homem que continua a visitar a Guiné. Eu não sei como está a Guiné, mas continua a Guiné. Essa ano, para dia de que tal celebração de Bienal de Cultura, lá que descobriram como homem está na Guiné. E minha resposta, minha testemunho que dá ali de falar, o que a polícia está desencorajado. Também tem centenas, talvez milhares de jovens guineenses a osso que acreditam naquele ideal que acabou o dia da firma. Então, que jovens que não perceberam. Porque só assim que aquele sacrifício de mártires de Pinjiguiti pode ficar realmente compensado. Não aproveita para falar como é 2023. E tem ainda 17 sobreviventes de Pinjiguiti. E tem ainda 17 sobreviventes de Pinjiguiti. A mim, pelo menos, um concibel, um só. E que fatídico dia, 30 de novembro, para 1 de dezembro, que montado tudo que história do golpe institucional, para poder derrubar a Assembleia Nacional Popular, que informação de como não camaradas que está preso, batrado na calabouço, e que depois houve que tiros que aconteceram, e para mim reunido com a equipa de sobreviventes de Pinjiguiti, na discutir montagem de um projeto que deveria permitir, pelo menos, arranjar uma casa para cada um de que 50 elementos que foi vítimas de Pinjiguiti. É o que eu escrevi. Então, eu pedi, eu vou permitir deixar algumas considerações muito curtas que eu escrevi para que eu poder, porque agora que eu cheguei nesse ponto, eu estou a esquecer algumas coisas. Agora, se não me se centra na conversa na Pinjiguiti, mas para depois não pedir nas estruturas de Portugal, aproveitando a presença de tudo entidades que estão ali, de vários órgãos do partido, para não por assim, tá? Manga pergunta que faz ali, e eles têm que compreender como nunca poder responder de forma aberta. E fazer parte da nossa estratégia, não há trabalhado na órgãos que têm a competência para que é feito. Mas tem um som que é recorrente. Que mais recorrente do que ninguém que está a falar. Não, o presidente está ali. Quando o que não arriba? Quando o que não vai? E manga de as horas que é questão não colocado no próprio camaradas, que está a compreender como. Aquilo e não opositores. Como isso para não ter eles no juro. Dia que não vai. Como que não vai. O que é que não vai fazer? E tem que depender de nós, de nossa estratégia, não de eles. Ora que não decidir, não está lá. E o que é que a mim pode garantir guineenses? Talvez nem que era necessário para garantir. Porque a mim tudo hora que a gente pedindo, para me permitir alguma coisa. Então falar, ora que eu pedir políticos para permitir, você não pedir políticos para que conta barato. Porque se ministerialmente se bique que não faz. Bádio bique como faz badia. Lá não percebi que não faz. Quando vias caminho sair de Guiné aqui falar com mancana arriba nunca mais. Quando vias. Não conta aqui de passar de que situação que sentado no hotel na Dakar. Sentado no hotel de Dakar. Uma dia, quando ela passa na televisão, cometeu um mandato internacional de captura contra mim.
Ninguém assim estava junto que ele fala, que é a situação ali. Melhor que o que tem que fazer, fica ali, não sei o que tal. Vai lá, como é? Vai lá, ok. Vai lá, então eu preciso um bocadinho diferente. Mas essa oportunidade de encontrar eles cada dia que não chega a Bissau. Encontra como uma semana depois na Sana Bissau. Uma semana depois na Sana Bissau. Capabia amigo mais corajoso. E capabia nunca ter preço para a minha vida. Nunca ter nada mais importante do que a minha vida. Mas nunca vivi ninguém. Nunca por medo de Guiné-Bissau. Nunca vivi ninguém. Se pode vir equipa que algum dia chegar a colaborar com nós, ou que pertence a algum governo junto comigo, que nem momento estar aqui do outro lado, é em Quilacum. Quando tu vias que não desafias, que se algum coisa. A mim foi primeiro-ministro. E teve manga de ministros que esteve junto comigo. Para um som, bem, e vim falar com uma, não chegar a falar para tirar um franco para poder beneficiar a amigo meu. Para um som, bem falar aquilo. Para um som, bem falar com uma, a mim chegar a chamar algum ministro para falar, no meu tal fulano, para ver a minha família. Para um som, para ver aquilo. E tem coisas que tomar e fazer do bandeira. Resgate. Resgate, domingos fazer resgate. Para mais que nós explica. E ainda se fingir como é que entende. Até hoje eu não descobri como advogado de resgate está lá. Não falar, a boca é advogado. Explica. Resgate para papiar. Ela inventa 6 bilhões. É convencer guineenses tudo de como a mim fruta 6 bilhões. 6 bilhões. Para aqueles que estão familiarizados com o nosso dinheiro do CEFA. 6 bilhões e quase 10 milhões de euros. E quase 10 milhões de euros. Manga dinheiro. De repente, homem na chega, o jornalista apontava. Então, não ouvi como o presidente da Assembleia estava na tal terra da África. Se resposta aí como e na cura para bem e falei. Dinheiro que não há bisca e falei. Então está falando bem? Até fica aqui alguém que furta 6 bilhões. Ele que falei assim. A bolsa que furta, a bolsa está à vontade. A bolsa por ter compostrada. Eu estou falando entrar na minha bolsa. A bolsa por ter hospital. Eu falo de minha bolsa que sai. Portanto, o momento de não papelas. E não tira. A nós, não conseguiremos um bocadinho de tempo que não temos. Para a honra, de facto, no mártires de Pinjiquiti. Isso é uma maneira como falar. E um pequeno, uma nota muito pequenino, dedicado a 3 de agosto. Na lei na portuguesa, até porque é conveniente, tendo em conta o ambiente em que nós estamos. Neste 3 de agosto, data de sagrada memória e símbolo de insubmissão, o PAIGC e a plataforma da Aliança Inclusiva Terra Branca curvam-se com respeito e emoção diante da coragem imortal dos mártires de Pinjiquiti, operários da dignidade e da luta, que desafiaram o regime colonial em nome da justiça, em nome da liberdade, em nome da emancipação. Foi naquele cais de Bissau, à beira-mar, e de mãos calejadas, que o nosso povo gritou: basta. Basta ao sofrimento imposto por uma ordem colonial desumana. Basta a brutal chacina perpetrada pela então poderosa Casa Gouveia, sob a proteção do regime fascista português, que não sufocou a sua esperança. Antes, fortaleceu a convicção de que só a luta organizada, firme e consciente, poderia abrir as portas da liberdade. O 3 de agosto de 1959 foi o clarim do despertar revolucionário. E foi sob a orientação visionária de Amílcar Cabral, filho da nossa terra e estratega de libertação, que o PAIGC assumiu o caminho da luta armada, transformando o lamento dos oprimidos em força popular invencível. 11 anos depois, a independência da Guiné-Bissau tornou-se uma realidade concreta e irreversível, conquistada com sangue, com suor e com sacrifício. Hoje, mais de meio século envolvido, enfrentamos novas formas de dominação, subtis, disfarçadas e internas,
não mais com fardas coloniais, mas com os trajes da traição e do oportunismo, mascarados de nacionalismo. Vivemos tempos em que as liberdades são violadas, os direitos pisados e o medo institucionalizado como instrumento do poder. Os recentes relatos de assassinatos políticos e repressão violenta, tanto em território nacional como na diáspora, são feridas abertas que gritam por justiça e por responsabilização. O silêncio cúmplice é uma forma de consentimento. Por isso, levantemos a voz em nome dos que já não podem falar. Denunciemos sem medo as práticas autoritárias que tentam desfigurar a República e trair os ideais da luta libertadora. Reafirmemos o nosso compromisso com a construção de uma Guiné-Bissau livre, justa e democrática, onde o povo seja o verdadeiro soberano. Neste dia de memória combativa, saudamos os heróis e mártires de ontem e de hoje e lançamos um apelo urgente ao povo guineense. Ergamo-nos novamente, unamo-nos em torno do projeto político patriótico e popular, sempre encabeçado pelo PAIGC e agora também pela coligação PAI-Terra-Araucana. Só com unidade, só com coragem e clareza de objetivos, poderemos reconquistar a soberania popular e restaurar os valores fundacionais da nação. A luta pela independência não terminou em 1973. Ela continua contra todas as formas de tirania, contra a pobreza imposta, contra o medo semeado nos corações. Viva os mártires de Pinguiquiti, viva o PAIGC, viva a Guiné-Bissau livre e democrática, viva a África. A luta continua com o povo e para o povo. Muito obrigado. Chegamos ao fim, infelizmente temos que entregar o local, então vou pedir para a gente levar as cadeiras com pressa. Vamos ver ao mensagem, temos que sair, temos que sair. Peço desculpa, aqui é só mostrar os gerentes do partido. No chegasse em fim desse ato ou cerimônia de comemoração de o 3 de agosto, o fazido para um de bases do PAIGC na Portugal, chega a fim. Aqui está presente o presidente da Assembleia Nacional Popular e o presidente do PAIGC, engenheiro Domingos Simões Pereira, está ali para dirigir aquele ato. Então, o ato chega a fim, e na bem preparado para a própria estrutura de partido, um encontro de guineenses com o presidente da Assembleia Nacional Popular, que lá não vai ser em outro momento, mas pensa como a gente conseguir ouvir a última intervenção do próprio presidente da Assembleia Nacional Popular em relação a que e 3 de agosto e não manga de outras intervenções também de que aqui 3 de agosto. Então, na despedir de vós, na falar vós muito obrigado para tudo essa atenção que vou dispensando e na despedir de vós, até próximo dia. Obrigado, tchau.